Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dessa última semana. O Hamas libertou os reféns israelenses e tailandeses depois de um acordo feito com Israel. O grupo, composto também por mulheres e crianças, foram entregues a agentes da Cruz Vermelha e não tiveram seus nomes divulgados. Enquanto isso, na sexta-feira, no primeiro dia de trégua da guerra após várias semanas, os palestinos tentavam voltar para casa. Acompanhe. O ruído da guerra foi substituído pelas buzinas dos engarrafamentos e pelas sirenes das ambulâncias. Milhares de pessoas arrumavam seus pertences em bolsas plásticas e, com as crianças e os animais de estimação nos braços, começaram a voltar para casa. Durante quase 7 semanas, os ataques israelenses à faixa de Gaza foram implacáveis. Mas, na manhã desta sexta-feira, não foram ouvidos mais tiros no sul do território palestino. Eu estava na escola, perto da capital. Fugimos da morte, da guerra, da destruição e da situação em que estávamos. Não entendo como podem fazer isso com a gente. Aviões de guerra sobrevoavam a região, trazendo de volta a realidade. Do céu, panfletos caíram com um aviso. A guerra ainda não acabou. Regressar ao norte é proibido e muito perigoso. Na terra, algumas pessoas foram alvos de disparos por desobedecer. 2 morreram e 11 ficaram feridas. As Forças Armadas de Israel alertaram que os palestinos não devem voltar para o norte de Gaza, mesmo com a trégua de 4 dias. O acordo não significa um tratado definitivo de paz. E o Estado judeu garantiu que ainda pretende extinguir o Hamas. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas informou que ao menos 53 profissionais da comunicação foram mortos durante a cobertura da guerra no Oriente Médio. Entre as vítimas estão a correspondente Farah e o cinegrafista Rabi, vítimas do bombardeio israelense contra o sul do Líbano na última terça-feira. O comitê afirmou que os jornalistas em Gaza estão expostos a riscos particularmente altos enquanto cobrem o ataque israelense, incluindo devastadores bombardeios aéreos, interrupções nas comunicações, escassez de abastecimento e apagões de energia. Ainda segundo a entidade, 11 jornalistas ficaram feridos e outros 3 estão desaparecidos desde o início do conflito. O ataque do grupo islamista ao território israelense matou 1.200 pessoas e resultou em cerca de 240 reféns levados para Gaza. Em resposta aos incessantes bombardeios de Israel contra o enclave palestino, já deixaram pelo menos 14.100 mortos, incluindo mais de 5.800 menores de idade, segundo o novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do governo do Hamas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alertou que uma verdadeira tragédia sanitária é iminente na faixa de Gaza. A região sofre com a falta de insumos básicos e pode se tornar um terreno fértil para a propagação das doenças. O porta-voz da Unicef, James Elder, disse que fezes cobrem áreas densamente povoadas e que há até mesmo falta de latrinas no território palestino. Se o acesso das crianças à água e à higiene em Gaza continuar a ser restringido e insuficiente, nós vamos ver uma tragédia ainda maior, com mais crianças morrendo. Também é importante notar que começou a chover em Gaza. As crianças sofrem com uma séria ameaça de propagação de doenças. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos também afirmou que a situação humanitária no enclave é muito complicada. A entidade informou que apenas 60 mil litros de combustível entram diariamente em Gaza, enquanto seria necessário pelo menos o dobro para suprir a demanda. Os centros de acolhimento também estão superlotados. Há dezenas de milhares de recém-deslocados palestinos que chegam aos centros. Na última noite, o número de deslocados atingiu a casa dos 950 mil em 156 abrigos. A situação é muito difícil. O Programa Mundial de Alimentos afirmou na última semana que toda a população da faixa de Gaza, cerca de 2.400.000 pessoas, corre o risco imediato de morrer de fome devido à escassez causada pelo cerco israelense. E mudando agora de assunto, o economista Javier Milei, que se define como ultraliberal, surpreendeu o mundo com uma vitória de mais de 11 pontos e a economia já começou a reagir à sua vitória. A Bolsa Argentina disparou na terça-feira mais de 20%. Quero apresentar al presidente electo
Javier Milei! O mercado acionário da Argentina chegou a subir mais de 20% no início do pregão, em meio aos ajustes após a vitória de Javier Milei nas urnas. Além disso, houve impacto de um feriado local na segunda-feira, quando os mercados externos reagiram com ganhos firmes. Milei já começou a definir as primeiras medidas para enfrentar a crise econômica e afirmou que vai precisar de 18 a 24 meses para reduzir a inflação de mais de 140% ao ano. O ultraliberal adiantou que tudo o que puder estar nas mãos do setor privado vai ficar nas mãos do setor privado. Isso quer dizer que tanto a petrolífera YPF quanto os veículos de comunicação estatais deverão ser privatizados. O atual líder da Argentina, Alberto Fernandes, se reuniu com o presidente eleito pela primeira vez na residência oficial em Buenos Aires. O objetivo do encontro, de acordo com o comunicado oficial, foi de iniciar o processo de transição institucional nas diferentes áreas do governo. A posse do presidente argentino está marcada para o dia 10 de dezembro e só após isso, Milei vai anunciar as nomeações para os cargos do futuro governo. A maior expectativa fica por conta da área econômica. Ainda falando sobre as eleições, mas desta vez da sede do Legislativo do Equador, em Quito, foi palco da cerimônia de posse de Daniel Noboa. Noboa é o mais jovem a ocupar o cargo em um país abalado pela violência do narcotráfico e pela instabilidade política. Autoproclamado de centro-esquerda, mas com o apoio de forças da direita, o filho de um magnata da banana chega ao poder aos 35 anos para governar por um curto e incomum período de 18 meses. Noboa deve completar o mandato inacabado de Guillermo Lasso, que dissolveu o Congresso em maio e convocou eleições antecipadas para evitar um julgamento político por corrupção. Nascido nos Estados Unidos e formado em renomadas universidades estrangeiras, o novo presidente é sommelier, entendedor de música, coleciona pimentas e é apaixonado por carros e cavalos, de acordo com a assessoria de imprensa. O pai, Álvaro Noboa, concorreu 5 vezes à presidência do Equador e foi derrotado em todas. A ONU alertou no começo dessa semana que o mundo caminha para um aumento da temperatura média ao ritmo atual das emissões de gases do efeito estufa. O número equivale a quase o dobro da meta ideal. De acordo com o relatório anual sobre as emissões de gases do efeito estufa, as nações do G20 devem acelerar imperativamente a transição energética e aumentar os cortes nas emissões. A temperatura média do planeta já está a 1,2 graus Celsius acima da era pré-industrial. Publicado pouco antes da Conferência sobre as Mudanças Climáticas COP28, o texto é um novo grito de alerta. Este ano deve ser o mais quente já registrado e a publicação ressalta que o mundo testemunha uma aceleração perturbadora no número, velocidade e escala dos recordes climáticos quebrados. O relatório observa que para reduzir as emissões rápido o suficiente para evitar impactos catastróficos, são necessários esforços ambiciosos e urgentes de todos os países para reduzir o uso de combustíveis fósseis e o desmatamento. O texto examina a diferença entre as emissões que ainda vão ser enviadas para a atmosfera de acordo com os planos de descarbonização dos países e o que a ciência diz ser necessário para cumprir as metas do Acordo de Paris. Neste tratado de 2015, os países concordaram em limitar o aquecimento global muito abaixo de um aumento de 2 graus Celsius e, se possível, a 1,5 graus Celsius. Até 2030, as emissões vão precisar ser 28% menores ao que as políticas atuais sugerem para permanecer abaixo dos 2 graus Celsius e 42% inferiores para o limite mais ambicioso de 1,5 graus Celsius. Falando agora de saúde, a China enfrenta um aumento das doenças respiratórias no norte do país. A situação preocupa a Organização Mundial da Saúde, que pediu informações adicionais às autoridades. A capital do país, Pequim, ainda não se pronunciou sobre o assunto até o momento. Casos reportados em diferentes cidades na China levaram um importante programa de vigilância da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas a emitir um alerta expressando preocupação e também cobrando informações definitivas sobre a extensão da doença. Segundo a OMS, a região norte da China registra um aumento das doenças semelhantes à gripe desde meados de outubro, na comparação com o mesmo período dos 3 anos anteriores. A Comissão Nacional de Saúde anunciou à imprensa na semana passada que o aumento dos casos de doenças respiratórias era a consequência da suspensão das restrições anti-Covid e da circulação de agentes patógenos conhecidos.
A capital chinesa, no norte do país, enfrenta uma onda de frio com previsão de temperaturas abaixo de zero. A organização recomendou que a população adote medidas de proteção similares às aplicadas durante a pandemia de Covid. Da China, nós vamos para os Estados Unidos para falar que as passagens de fronteira entre o Canadá e o país americano sobre o rio Niágara foram fechadas na quarta-feira após a explosão de um veículo. 2 pessoas morreram no incidente. Autoridades informaram que as 4 passagens de fronteira entre os países sobre o rio Niágara foram fechadas. De acordo com a imprensa norte-americana, citando fontes policiais, 2 pessoas que estavam no carro morreram. Relatos indicam que o veículo passou por um posto de controle de fronteira, onde foi selecionado para uma verificação secundária. Na sequência, o carro teria acelerado, batido em uma barreira e explodido. A causa do incidente não foi imediatamente clara, mas a governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse que a Polícia Estadual e a Força-Tarefa Conjunta de Terrorismo do FBI estão monitorando todos os pontos de entrada no estado. O gabinete do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que ele foi informado e está em contato com as autoridades dos Estados Unidos, acrescentando que várias agências canadenses estão apoiando a investigação. O Reino Unido afirmou que a migração líquida no país chegou a um número recorde de 745 mil migrantes. A notícia é ruim para o governo conservador, que quer reduzir a entrada de imigração no país. O governo conservador do Reino Unido prometeu reduzir a migração, legal e ilegal, após o Brexit. Além do recorde, as chegadas de embarcações com migrantes irregulares pelo Canal da Mancha também dispararam no ano passado, totalizando 45 mil. Em 2023, foram registradas 23 mil até o momento. Isso levou o governo a endurecer a sua legislação sobre o direito de asilo e a reforçar a cooperação com outros países, incluindo a França, para evitar as chegadas. Uma japonesa de 100 anos de idade entrou para o Guinness como a consultora de beleza mais velha do mundo. Tomoko Orino esbanja simpatia e dá dicas de como manter a jovialidade. Ela nasceu em abril de 1923, em Fukushima, e começou a trabalhar para pagar as contas e criar os 3 filhos. As pessoas me perguntam se já me senti cansada ou com vontade de desistir, mas eu sempre digo a elas, nunca. É sempre divertido porque quando me preparo para visitar um cliente, o rosto da pessoa me vem à mente. Quando vejo a pessoa, gosto de conversar com ela e vender cosméticos. É gratificante porque elas ficam cada vez mais bonitas. Quando tinha 39 anos, ela começou a vender cosméticos para a marca japonesa Pola e subiu rapidamente na hierarquia. Logo, passou a ganhar 3 vezes mais do que o marido. E ainda hoje, ela cumpre suas metas de vendas. Orino ainda aplica maquiagem todos os dias e sua rotina de beleza consiste em tomar banho, esticar as pernas e os braços, lavar o rosto com 20 jatos de água e depois aplicar uma série de produtos. Eu realmente não penso em minha idade ou em como viver muito tempo. Apenas repito as mesmas rotinas todos os dias. Muitas pessoas me perguntam qual é o segredo de ter uma vida longa, mas eu não penso muito sobre isso. Apenas tento fazer as coisas de forma regular. Ela também assiste o noticiário na TV para ter assuntos para conversar com os clientes, que reconhece serem difíceis de manter, pois muitos deles morrem na casa dos 80 anos. Que gracinha! Vamos encerrar essa edição com as imagens lindas de um lago na ilha de Maui, no Havaí, que ficou completamente rosa devido ao excesso de sal presente na água. De acordo com os cientistas, o estresse ambiental tem causado o dobro da salinidade comum no mar. As chamadas halobactérias formam um organismo unicelular que prospera em corpos d'água com altos níveis de sal, deixando o lago cor-de-rosa brilhante. A razão para o aumento dessas bactérias ainda é investigada. Embora bonita, a tonalidade rosa brilhante é preocupante para o ecossistema, já que os níveis de sal na água são muito altos para a maioria dos peixes sobreviverem ou outros animais beberem. As autoridades do estado pediram que as pessoas não se aproximem da água e não consumam peixes retirados do local. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente final de semana para você. Tchau, tchau.